1 Samuel, capítulo de número 9. 1 Samuel, capítulo de número 9. Enquanto os irmãos procuram, não posso deixar de mencionar o nome aqui do Eliá. Eliá já é a cara da Umadiap. Falar na Umadiap e não lembrar do Eliá é difícil, né? Esse jeitinho, esse sorriso dele é confundível. Quem achou, diga amém. Quanto, 1 Samuel capítulo 9, 20, quanto às jumentas que se extraviaram das tuas mãos, já há 3 dias, não te aflijas por ela, eis que já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai. Amém. Amém. Os que se colocaram em pé, podeis assentar. É claro que não é uma mensagem, mas é uma palavra de reflexão para que nós possamos sair daqui refletindo a respeito de algumas verdades que estão contidas na história que a Bíblia se propõe a narrar a todos nós. É claro que nós estamos falando da história do primeiro rei de Israel. E é a respeito disso que eu digo aos irmãos que existem muito mais lições daqui para serem extraídas do que nós imaginamos. Existem alguns personagens na Bíblia Sagrada que, apesar de terem vivido há tempo, há séculos, há milhares de anos atrás, eles trazem para a geração presente lições tremendas. E é por isso que a Bíblia vai dizer no Salmo 119, em um dos seus versos, a Bíblia diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E no mesmo texto a Bíblia diz: observando segundo a sua palavra. Então, observar a palavra de Deus se constitui em bênção, em vitória, em prosperidade para todos aqueles que fazem, procedem e agem desse jeito. E esse texto fala a respeito, está falando ali do início da trajetória de Saul. E logo, se você continuar olhando para a história, você vai ver que essa história, ela termina de uma forma muito triste. Mas vamos lá, a gente olha para esse início da trajetória de Saul e não existe como não imaginar que nós não somos acostumados a ter a perda como bênção. Geralmente nós assimilamos perder com algo muito ruim, mas dependendo do ângulo que você olhe, perder não é algo tão prejudicial assim. É só você olhar para a vida de Saul. Mas olhando para essa história, a gente entende que nós não somos acostumados a ter a bênção, a perda como bênção, mas devemos ter a certeza que os nossos sacrifícios não ficam sem recompensa. E nessa história, embora que nós não vejamos vantagem ou não entendamos, há sempre um propósito de Deus naquilo. Mesmo naqueles problemas que nós enfrentamos e a gente diz não entender, eu não sei por que aconteceu isso, e às vezes nos entristece, porque os olhos do ser humano são falhos, ou os olhos dos seres humanos são limitados. Mas se nós olharmos com o olhar de Deus, com o coração de Deus, até mesmo para as tragédias que supostamente acontecem conosco, nós veremos que a bênção de Deus incutida bênção de Deus que estão relacionadas. O que nos cabe é glorificar a Deus em todos os sentidos. Veja bem, nós olhamos para essa história aqui e espero extrair daqui algumas verdades e lições para a nossa vida, porque o fato do reinado de Saul não ter dado certo, e eu creio que todos os irmãos conhecem bem essa história, o fato do reinado de Saul não ter dado certo ou ter dado errado, não foi em virtude da escolha de Saul, porque eu já ouvi alguns dizerem assim, que o reinado de Saul não deu certo porque foi o povo que escolheu. Isso de certa forma é um pensamento um tanto que errado ou errôneo, porque não foi o povo que escolheu Saul, o povo pede o rei,
E é certo que isto, quando eles pedem um rei, entristece de certa forma o coração de Deus, porque Deus era o diretor que direcionava absolutamente tudo. Havia uma ligação direta entre o povo e Deus, ou entre Deus e o povo. E agora, quando o povo pede um rei, por influência de que outros reinados, outros reinos também tinham rei, e de repente eles olham para os outros reinos e veem que esses outros reinos têm um rei, têm um comandante, e isso faz com que eles desejam a mesma coisa. E é exatamente por isso que eu abro um parênteses aqui para dizer: cuidado com a imitação, cuidado com a inveja, cuidado em querer copiar algo que muitas das vezes não é de Deus. Não é porque é a moda, não é porque é a atualidade, que isto vai servir para a nossa vida espiritual. Então Israel olha para as outras nações, vê que eles têm um rei, têm um comandante, deseja a mesma coisa, mas eles pedem um rei, mas não escolhe Saul. Quem escolhe Saul é o próprio Deus. Deus escolhe Saul por aquilo que ele era, por aquilo que ele fazia. E isto é bem interessante, porque cabe aqui uma curiosidade que a gente pode perguntar: se Deus conhece o passado, e quem sabe, quem tem certeza que Deus conhece o passado, levanta a tua mão e diga amém. Não, os irmãos estão fracos, vou perguntar de novo. Quem tem certeza absoluta que Deus conhece o passado, diga amém. Quem tem certeza absoluta que Deus conhece o presente, gerencia e controla o nosso presente, diga amém. Quem tem certeza absoluta que o Deus que nós servimos, Ele é tão poderoso que conhece o futuro, diga amém. Pois é, então você acabou de concordar que Deus sabia que Saul não ia dar certo. Você acabou de concordar e dizer que Deus sabia que ia dar errado a trajetória de Saul. Sabia, ele é Deus, conhece o futuro, e como conhecedor do futuro, ele sabia que não iria dar certo. Aí vem a seguinte pergunta: se Deus sabia que Saul ia dar errado, por que que ele escolhe Saul do mesmo jeito? Por que que ele insiste com Saul? Por que que ele permite Saul? Aqui vem uma palavra abençoadora para todos aqueles que até hoje não conseguem ser fiel. Uma palavra abençoadora para aqueles que até hoje acham que vai dar tudo errado, que Deus não está olhando para você. Deus insiste com Saul, sabe por quê? Porque Ele sempre vai nos dar chance, porque Ele sempre vai querer investir em nós, independente do que você faça, independente do que você praticou, independente do teu passado, independente daquilo que você tenha feito, que, diga-se de passagem, entristeceu o Espírito Santo, sim senhor, mas não é o teu passado que vai apagar o teu futuro, ou a história que Deus tem para você. Mesmo sabendo, Ele vai insistir com você, porque Ele é Deus e te quer envolvido na sua obra. Agora Deus insiste, e a escolha é feita pelo próprio Deus. Então, olhando para o início da trajetória de Saul, nós vemos aqui alguns pontos que atraíram o coração de Deus, e eu quero que você memorize isto, porque esses pontos são importantes. Esse ponto nos faz refletir a respeito do nosso comportamento. Que pontos são esses? Porque mesmo sabendo dessas questões, Deus insiste, e tem algo que cativou o coração de Deus, a forma como Saul era. Porque saiba que a vida de Saul se divide em alguns aspectos: o início, o meio e o final. E esse início cativa o coração de Deus. É só você olhar para a trajetória de Saul, e você vai ver que ele era alguém que alegrava o coração de Deus pelas suas atitudes. Primeiro, escreva essa lição para você sair daqui com isto bem mastigado na vida: a submissão à ordem do pai. Ele é submisso, ele é obediente. E você sabe que esta geração, nós estamos vivendo uma geração que tem de ter muito de Deus para ser obediente. Nós estamos vivendo uma geração que parece que sabe de tudo. Nós estamos vivendo uma geração que a impressão que temos, que não gosta de conselho, não gosta de ouvir, não gosta de ler. Aliás, eu estava olhando aqui para a propaganda do Jonas e me lembrando de um seminário que eu estive semana passada,
onde o rapaz, na hora oferecendo o seu livro, ele disse: ó, quem não lê porque não pode, ele está bem perto de quem não lê porque não sabe. Porque tem gente que não sabe, por isso não lê, mas tem gente que não lê porque não quer. Então veja, ele era submisso, ele era obediente, e diga-se de passagem, a Bíblia nos dá a ênfase de que o pai de Saul era rico, tinha muitos empregados, tinha muitos serviçais, mas ele resolve escolher Saul para ir atrás das jumentas, para ir atrás daquilo que perdeu. Isto é relevante, pastor? Claro que é, porque deixa uma lição tremenda para esta geração. Veja que Saul poderia ter olhado para o pai e dizer a ele: não tem outra pessoa para cumprir esta função, não tem outro para cumprir a tua ordem, buscar jumentas, eu pegar a jumenta, escolhe outro serviçal, eu tenho coisa mais importante para fazer. Saul poderia ter dito não, mas ele obedece, ele olha para as palavras do pai e resolve obedecer. E bem aqui eu abro um ponto para que você entenda: existem pedidos que Deus faz que a gente também não entende. Existem coisas que Deus exige de nós que a gente fica mais ou menos assim, sem entender o porquê daquilo. Ei, o teu sacrifício ou a bênção de Deus muitas das vezes está escondida nas pequenas coisas. Não é porque é pequeno, não é porque não tem aparentemente grande valor, que você vai deixar de fazer, deixar de cumprir. Porque aquele que diz sim para as pequenas coisas de Deus, está preparado para as grandes que Deus irá fazer. Então a obediência é crucial. Ele obedece. A lição da escolha, isso é relevante, pastor? Claro que é, porque eu quero que você olhe por este ângulo aqui. Você entende o que é que o pai de Saul acabou de dar a ele? O poder da escolha. Eu não entendi, pastor. É porque, olhe, quando ele dará ordem, pastor Maxi, para que seja procuradas as jumentas, ele olha para Saul e diz assim: agora escolhe um dos serviçais para que te acompanhe, para que você não vá só. Quando ele coloca o poder da escolha na mão de Saul, aí aqui eu abro um ponto e eu quero perguntar algo para você. E se você puder me ajudar, faça isso e me ajude também. Como, pastor? Perguntando para o teu companheiro, para o teu amigo de banco, a seguinte questão: o que você está fazendo com a escolha que Deus te deu? Porque se nós pararmos para pensar, isto é sério. Isso aqui chama-se o poder da escolha. E nós estamos fazendo o que com essa escolha? Ele poderia escolher o piadista. Não, eu vou levar o piadista comigo, porque ele vai contar grandes anedotas durante a procura e eu vou achar muita graça. Ele poderia ter escolhido o embriagado, aquele que conhecia tudo de vinho. Ele poderia ter escolhido, quem sabe, o mulherengo, porque o cara é bom de papo. Então eu vou escolher aquele que conhece todos os canais, aquele que conhece todos os caminhos, aquele que conhece todos os prazeres. Isso cabe para a nossa geração como uma pergunta séria. O que é que eu estou fazendo com a escolha? Porque tenho livre-arbítrio. Essa escolha eu tenho? Claro que tem. Deus te deu para você também escolher. E esse poder da escolha que Deus te dá, o que é que você tem feito com ele? Quem você escolheu? Ou quem você vai escolher? Queridos, aqui cabe tanta coisa. Quem é aquele que você tem chamado para ser teu amigo? Quem é aquele que você tem chamado para ser o teu confidente? Quem é aquele que você escolheu para ser o teu companheiro, amigo ou amiga da escola?
Ei, você é influenciado ou você influencia? Você está contagiando a tua escola, a tua faculdade, ou você está se deixando ser contagiado por ela? Ah, pastor, se eu falei isso porque o senhor não sabe o que é faculdade. Ei, as opiniões são diversas, as lutas são diversas, os professores são gabaritados. Mas deixa eu dizer, não existe professor entendido, com muito respeito aos professores universitários, eles fizeram por merecer. Mas não existe professor, por mais douto, capaz, cheio da ciência, da medicina, da capacidade humana, que resista a um jovem cheio do poder de Deus, que resista a um jovem cheio da sabedoria divina, que resista a um jovem cheio e capaz, aleluia, que é preenchido pelo Senhor pelo todos os meios possíveis, porque a resposta quem dá é Deus. A saber que este livro, essa semana eu li um livro, aí narra a história de uma professora que pediu para o aluno se afastar um pouco da turma, e de lá ela perguntou: ei, você está vendo o céu? O aluno disse: eu estou. Você está vendo as nuvens? Estou. Você está vendo Deus? Aí ele disse: não. Aí ela disse: pronto, Deus não existe, porque não se vê. Aí outro aluno levanta, antes do aluno retornar, e disse: você está vendo o céu? Estou. Está vendo as nuvens? Estou. Você está vendo o cérebro da professora? Não. Então pronto. Segundo o ensino da professora, ela não tem cérebro. Porque Deus não se vê, mas se sente. Levante as tuas mãos aí, feche os teus olhos. Não. Eu não quero acreditar que você veio hoje aqui para mostrar o vestido novo, a calça nova, o penteado novo. Eu não creio que você veio aqui só para ver e atender o pedido do presidente da UMADIAP. Não, eu quero acreditar numa geração que quer Deus, que deseja Deus, que almeja Deus. Eu quero acreditar numa geração que veio aqui, aleluia, não para rever o namorado, não para ver se vai conseguir um namorado, isso é consequência. Mas eu quero acreditar numa geração que veio nesse encontro aqui para sair cheio da graça, cheio da unção, cheio de Deus e cheio das coisas espirituais. Quem veio aqui com essa intenção, levante sua mão. Então pense nisso. O que é que você está fazendo com a escolha que você tem? A escolha que você está querendo fazer é bênção para você no futuro próximo, ou é maldição para você? Pastor, mas o que é que tem a ver a escolha de Saul? A Bíblia diz que ele escolheu um amigo. Agora veja como a escolha é interessante. A Bíblia diz que, não achando as jumentas, Saul olhou para o amigo e disse: vamos voltar, porque meu pai, que já está preocupado com as jumentas, daqui a pouco vai começar a preocupar comigo. Olha o amigo, cheio de Deus, olhou para Saul e disse: Saul, tem um profeta aqui na região, vamos procurá-lo. Saul olhou para ele e disse: eu não posso, porque eu não tenho absolutamente nada para levar para o profeta, porque era costume visitar o profeta e levar alguma coisa. Então, quando você visitar o Robson ou o pastor Lúcio França, leve. Se tenho nada não para levar. Aí olha o amigo que ele escolheu. Se você não tem, mas eu tenho. Eu ainda tenho algumas moedas aqui e dá para levar para o profeta. Feche os teus olhos, porque a verdade vai doer um pouquinho. O amigo que você tem te aproxima de Deus ou te afasta dele? A amizade que você tem feito está te levando para perto de Deus, ou você sente que já não é mais a mesma coisa? Depois que você se envolveu nessas amizades,
O teu espírito está mais fraco ou está mais forte? Esse namorado, essa namorada que está encantando os teus olhos, está tirando a tua fé ou está acrescentando a tua fé? Porque da minha escolha hoje depende o meu futuro amanhã. Nas minhas andanças com o pastor Gesiel Gomes, vamos ficar em pé. Já foi? Nas minhas andanças com o pastor Gesiel Gomes, saindo de Monte Dourado para Belém, ele perguntou a mim assim: pastor, o seu futuro está nas mãos de quem? Imediatamente eu dei a mesma resposta que geralmente a gente dá: meu futuro está nas mãos de Deus. Isso é errado. Teu futuro está nas tuas mãos. Porque se você fizer a escolha certa, andar pelos caminhos certos, teu futuro estará garantido. Mas talvez a maior lição de Saul, eu não posso devolver o microfone sem falar isso, esteja no final ou nos finais dos seus dias. Porque ele termina de uma forma triste. O obediente agora virou o desobediente. Lembra do cara que não queria visitar o profeta porque ele não tinha nada para levar? No final da sua vida ele não quis mais esperar o profeta e sacrificou com as suas próprias mãos. Ouvindo do sacerdote ou do profeta a seguinte frase: Deus estava disposto a confirmar o teu reinado, mas por causa disso a bênção do Senhor é retirada. E a pergunta para nós, a reflexão para nós é esta: o que é que nós estamos fazendo com o final dos nossos dias? Nós estamos caminhando para mais perto de Deus? Estamos querendo nos abraçar com Deus? Estamos prestando a Ele a adoração devida e certa? Fecha os teus olhos aí, porque eu vou orar por você. Talvez você chegou aqui dizendo: está complicado. Está não. Diz um cantor que eu até que não sou muito amante das suas músicas, mas diz que tem um momento que o camarada escreve realmente pelo Espírito de Deus. Mas é questão de gosto, nada contra. Mas ele diz assim: é fácil demais. A gente é que complica tudo. É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Eu estou falando para jovens e adolescentes aqui, que daqui para frente, ou quem sabe semana passada, ou nos dias passados, você já foi colocado diante de situações que você tem de decidir. Isso ocorre com a gente diariamente. Ocorre comigo mesmo sendo gordo e feio. Porque o pecado não escolhe cara. Ofertas, presentes, seduções, propostas, no trabalho, no emprego, na rua, no ônibus, aonde você estiver, sempre vai ter. Coloca a mão sobre o teu coração aí. Glória a Deus. Se algum dia você tiver de decidir, ou o poder da decisão estiver nas tuas mãos, decida pelo bom. Eu cheguei aqui, o pastor Robson estava dizendo: eu vejo advogados, eu vejo isso, eu vejo. Eu achei lindo. Mas para você ser
você vai ter que decidir. Decida pelo aquilo que é bom. Decida pelo que edifica. Eu não sou cantor, mas eu queria que você colocasse a mão no teu coração, fechasse os teus olhos. E se o cantor puder me ajudar e conhecer, eu devolvo o microfone ao som desta canção. Mas antes disso, pergunte para a pessoa do lado. O dia da decisão, a hora da decisão vai chegar. Decida pelo certo.